questão de narrativas que venderam pra gente em relação à Rússia, mas não é só em relação à Rússia, não, porque é isso que eu estou estudando, né? Me dedicando a estudar agora, tá? Foi vendido pra gente, né? Que pelo pessoal do Saker, né? E os multipolaristas, né? O Pepe Escobar é o principal desses, né? Pelo menos pra gente, né? No Brasil, né? Fala português. Foi vendido as respostas. Foi uma ideia de que a Rússia não é corrupta. O governo russo, as Forças Armadas russas não são corruptas como são as dos Estados Unidos, né? E isso aí é uma mentira, né? É uma mentira evidente de que as Forças Armadas russas são muito corruptas. Olha, eu sei que as Forças Armadas ucranianas podem ser corruptas também, mas nesse momento estou falando das da Rússia. Não estou falando do que eu estou analisando da Rússia, comparando elas com as dos Estados Unidos, tá? Então, o assunto é esse, tá? Então, se alguém tiver dúvida, tá? Olha só, ó. Olha aqui, ó. Deputado, primeiro-ministro aqui, ó, da Rússia, tá? Aqui, que é esse aqui, ó. Qual é o nome desse cara aqui, ó? Bulgarov. Cara general, tá? Foi aí, ó, preso aí por desvio de verbas, tá? Depois você tem também como é que tem mais de um, né? Tem mais um. Tem o outro aqui, ó. Esse aqui, ó, que é do Ministério da Defesa, é um civil do Ministério da Defesa, mas ele era muito alto, né? É o Ivanov. Foi preso, tá aqui, ó, atrás das grades, tá? Corrupção também, tá? Russo. Tudo isso recentemente, alguns meses atrás, coisa assim, né? Peguei só 3 exemplos aqui. Olha esse aqui, ó, com roupinha de general, ó. Tá vendo? Tá vendo? É difícil ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, russo, ó, tá vendo? É o Tenente General Kuznetsov. Foi detido. Mesma coisa. Tudo por corrupção. Não é por traição à pátria, não. É tudo por corrupção, desvio de verbas, tá? Então, já mostrei aqui. Isso é fácil vocês encontrarem aí na internet. Tudo isso é da TASS, hein? Isso é da TASS. É da TASS. O russo mesmo. Não é propaganda ocidental, não. É simplesmente a TASS russa dizendo isso aí, tá? Tá bom? Bom, vamos lá. A questão é a seguinte. Teve uma questão... Então, foi incutido nas pessoas, tudo bem, gente do Ocidente em geral, mas especificamente no Brasil, né, de que a Rússia, então, ela sendo moralmente superior, né, ao Ocidente, ela não teria essa corrupção nas Forças Armadas dela, esse desvio de verba, né, que tem. O negócio é o seguinte, a gente foi hipnotizado por isso e acreditou. Porque aí tem uma coisa, eu não posto muita coisa, vocês sabem, eu posto pouca coisa, né? Mas olha, eu às vezes consigo ver umas coisas assim, fazer umas perguntas que o pessoal não faz, tá? Então, vendo economia e armas, quando tem aquelas armas fantásticas que a Rússia tem, que só a Rússia tem, né, apresentadas aí há uns 5 anos atrás pelo Putin, e que os defensores, né, os putinistas, os pró-russos, veneram, né, de aquelas armas são fantásticas. Mas eu mesmo fui assim durante um período de tempo, durante alguns meses eu fui assim também. Tá? Eu acreditei nessas narrativas, defendia elas, né? Então a Rússia teria armas que ninguém tem. Ninguém tem. Mas aí, quando você vê a economia da Rússia sempre foi do tamanho da do Brasil. Às vezes um pouco menor que a do Brasil. Ou seja, o Brasil 10º em economia no mundo, a Rússia 11º. Entendeu? Se o Brasil 8º, a Rússia é o 9º. Entendeu? Sempre assim, um pouco menos. A Rússia tem bem menos população que o Brasil, né? Quer dizer, tem, digamos, uns 50 milhões a menos que o Brasil, 55, 60 milhões a menos que o Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, o per capita deles é maior, porque tem o mesmo dinheiro para menos gente, né? Então, o per capita deles é maior. Mas, bom, o per capita do Brasil é muito baixo, todo mundo sabe, né? Então, é o seguinte, a Rússia, então, sempre teve uma economia da dimensão da brasileira, né? Então, ou seja, está longe, né, das maiores economias do mundo, né, que são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França. Em princípio são essas. Entendeu? Aí altera, às vezes a França está um pouquinho acima da Inglaterra, às vezes, mas são essas aí. Muito maiores do que a economia brasileira e a economia russa. Muito maiores. Tá? Não é um pouquinho maior, não, é muito maiores. Tá? Então, como que a Rússia teria dinheiro para fazer armas que nenhum desses países tem? Gente,
Isso aí eu já perguntei umas coisas atrás. É a nova conclusão, alguns anos atrás, num vídeo, há um tempo atrás. Isso que eu vou falar agora é que é a novidade. Né? Como? Como é que é? Se a China tem muito mais dinheiro, ela teria que ter armas muito mais modernas. Entendeu? Sacou? Ou os Estados Unidos, que muito mais dinheiro, teria que ter armas mais modernas. Então, a resposta que deram dois tipos de resposta. A resposta para os que estão ligados em política, digamos, geopolítica. Não é porque na Rússia não é corrupto. Eu acreditei nisso durante alguns meses. A Rússia não é corrupta. Então, quando eles colocam 50 milhões no avião, aquilo funciona mesmo. 50 milhões são 50 milhões de dólares, são 50 milhões mesmo. Porque o dinheiro vai integral para o que tem que ser feito. Porque não tem corrupção. Olha, aí você fala, faz sentido, né? Porque os Estados Unidos teve aquele escândalo do papel higiênico no exército de 40 mil dólares, o papel higiênico, então se fala assim, os Estados Unidos é muito corrupto, então faz sentido, né? Por isso que um avião F não sei quanto, 35 americano, uma coisa assim, um avião, um número desse aí, não funciona muito bem, porque desviaram a verba toda, então o avião não tem a performance que devia ter. Só que a gente vê a mesma coisa, as armas russas, o exército russo também não tem a performance que devia ter. Então a gente pensou durante uma época que então fazia sentido, entendeu? A Rússia seria mais eficiente nas armas porque não teria corrupção. Só que como a gente vê, é uma mentira. Acabei de mostrar aí três altos do exército russo, do Ministério da Defesa, presos por corrupção. Entendeu? Então todo mundo sabe que tem muita corrupção na Rússia. Entendeu? No exército russo estou falando, tá? Nas Forças Armadas russas, muita corrupção. Tá? Muita corrupção. Inclusive, assim, até os russos prendem eles, né? De vez em quando, né? Nos Estados Unidos nem prende, né? Nem prende. Você já viu um general americano preso? Eu não lembro. Então, a gente sabe que desvia verba, mas eu não vejo, né? Mas, bom, são vários. E tem outros do Ministério que foram presos ou acusados, né? Do Ministério Russo, tá? De Defesa Russa. Bom, então a resposta A, para quem gosta de geopolítica, é porque as Forças Armadas russas não são... Elas são morais, né? Elas não têm corrupção. Pronto. E o pessoal ficou hipnotizado. Eu mesmo fiquei durante alguns meses. Tá bem. Então é por isso que as armas russas são muito melhores, porque a Rússia não é corrupta. Agora, a resposta número 2, para quem um outro tipo de perfil, que foi aquele que apareceu, por exemplo, no Checkmate Global, do professor Luiz Antônio Fernando Vale, né? Que é um zumbi do sistema, é óbvio que ele né, cara? Repete as coisas, usando aquela coisa hipnótica, tá na cara, né? Eu mesmo já gostei dele uma época, depois eu vi que ele ele faz parte do sistema, totalmente. Vou mostrar agora, mais uma vez, porque ele faz parte do sistema. Ele disse, eu era da área de membros dele, tá? Ele disse, mais uma vez, sugeriu que aquelas armas da Rússia são tecnologia reversa que eles pegaram de acordos ou coisas, ou pegaram dos extraterrestres, ou acordos com os extraterrestres, tá? Ou outras raças aí que pode ser intraterrestre ou extraterrestre, tá? Que aí tem isso aí é para o mundo New Age, pessoal que saca um pouco de geopolítica, mas está dentro do mundo New Age, né? Então, OVNI extraterrestre, aí tem até o Rodrigo Ramos fala isso também, né? Quer dizer, mas não é só dele, isso aí são narrativas, claro, americanas, né? Mas que não são só americanas, né? Que estão por aí, nesse mundo do New Age, do OVNI, eles estão por aí, e às vezes um pouco na geopolítica, tá? Então, os Estados Unidos teria acordo com um tipo de raça extraterrestre, tá? A China com os com os insectoides, né? E a Rússia com outro tipo aí de extraterrestre ou intraterrestre que teria feito acordos e passado essa tecnologia. Gente, se você... Para a Rússia, por isso que a Rússia teria as armas mais modernas. Se você é ligado em geopolítica pura, talvez você nunca ouviu falar dessas coisas. Mas tem muita dessa narrativa por aí. Muito. E ela faz um sentido dentro daquilo que é exposto, porque você fala assim, bom, é por isso, é tecnologia reversa, por isso que a Rússia tem coisas que ninguém tem. Os Estados Unidos pode ter outras coisas, porque uma outra raça alienígena, né? Porque alienígena pode ser extraterrestre, pode ser outra coisa também. Uma outra raça alienígena ofereceu, trocou,
outras tecnologias com os Estados Unidos, né? E a Rússia, então, teria as melhores armas, né? Porque fez um bom acordo aí com uma raça alienígena, né? Eu sei que é engraçado, né? Para quem não está acostumado com isso. Mas basta você procurar que você vai ver que são narrativas muito usadas. Então você tinha as duas narrativas que se completavam as duas para dizer, né? Ou porque não tinha corrupção no exército russo, ou porque tem acordos com alienígenas, né? E o hipnotismo faz com que, durante alguns meses, eu também falei, vai ver que é isso, só pode ser, né, uma raça alienígena que dá essas armas para a Rússia. Porque se a Rússia não tem uma economia muito grande, né? Quer dizer, é uma economia grande, mas não é um dos gigantes do mundo, entendeu? Como é que ela consegue ter o dinheiro que nenhum país tem? Não é só os Estados Unidos, nem só a China, é a Inglaterra, a França, que tem economias muito maiores do que a Rússia, tá? E que, em princípio, também tem armas nucleares, também tem essas armas aí, submarino atômico. Inglaterra tem, França tem, né? China tem, Estados Unidos tem, tá? Então, né? Então é o seguinte, isso é o hipnotismo. Porque eu me lembro que eu nunca vi ninguém perguntar isso. No Brasil, eu só vi eu que perguntei. Porque tem coisa que eu leio de outras pessoas, que eu leio no Substack, leio outras coisas, e vou juntando e falo, cito, né? Outras coisas só vêm da minha observação, só. Eu não li em lugar nenhum conclusões. Então, esse é o meu valor. Esse é o meu principal valor aí. Eu trago coisas que você não escuta. Eu nunca escutei ninguém no Brasil fazer essa pergunta. Como é que o Brasil... Estou falando de blogueiros, né? Como é que o Brasil e a Rússia têm o mesmo nível de economia, o mesmo tamanho de economia, e o Brasil, Força Armada do Brasil, é muito fraca, né? E a Rússia seria a mais forte do mundo, mais forte do que 20 vezes a economia que os Estados Unidos têm, a China tem. Como? Não é? Mesmo a França tem uma economia muito maior do que a da Rússia, tá? A Inglaterra também, tá? Bom, então eu não vi ninguém perguntar isso. Ninguém. Talvez o fato de eu estar fora do Brasil me permite, e não ver televisão há 25 anos, me permite, 24 anos, por aí, 24 anos, que eu acho que eu não vejo televisão, tá? 23 por aí. Me permite, às vezes, ter uma coisa assim, falar, perguntar, reparar o que ninguém pergunta, tá? Então, e mesmo no mundo, eu não vejo as pessoas fazendo essa pergunta, tá? Mas, certamente, os americanos já prepararam, olha, alguém vai perguntar, como é que a economia da Rússia é menor e ela tem armas muito melhores que a gente? Então tem que ter duas narrativas. A narrativa que eles não são corruptos, que os russos não são corruptos, e a segunda narrativa que são alienígenas, que estão aliados dos russos. Para os próprios americanos, isso. Outra coisa, conhecer a mentalidade americana, o americano é capaz de dizer assim, dizer assim, não, a Rússia, os Estados Unidos é corrupto. Mas nós somos os líderes. A gente está protegido pelas armas modernas, nucleares e tudo mais que os Estados Unidos têm, pelo exército enorme, a marinha gigantesca. Então, é corrupto, mas funciona. É o país líder, é corrupto, mas funciona. Então, deixa, né? Entende? Para a mentalidade americana. Sacou? Bom, o fato é que essas narrativas, certamente, elas saíram dos Estados Unidos também, porque é os Estados Unidos que controla o mundo New Age, por exemplo, né? E o mundo dos OVNIs extraterrestres, isso aí são emanações de coisas que vêm através dos Estados Unidos, né? Então, o próprio a agência de inteligência americana, que infiltra o New Age, eles dão a justificativa para os russos, hein? Para o avanço dos russos, para a evolução dos russos nas armas. Para você ver. Claro que um tem sempre que justificar que o outro tem armas terríveis. Senão, como é que você vai pedir para aumentar o seu orçamento? Como é que você vai justificar um exército enorme? Você tem que sempre dizer que o outro inimigo é terrível, é horrível, né? É fortíssimo, ameaçador, sempre, né? Não é à toa, né, que na guerra Ucrânia-Rússia você tem os dois lados, você vê a propaganda ucraniana, né, NATO-ucraniana e a Rússia, os dois fazem a mesma coisa. Eles dizem que ao mesmo tempo estão vencendo e ao mesmo tempo estão meio que perdendo, podem perder a qualquer momento, estão em perigo. Por quê? Tem que dizer que está vencendo para dar aquele entusiasmo, né?
E tem que dizer que está a perigo de perder para poder justificar mais verba, mais dinheiro. Senão, né, mais esforços, mais controle. Senão, como é que vai justificar? Se tiver, estamos ganhando. Ué, não, tem que estar sempre risco de perder, entendeu? Estamos quase perdendo. Estamos avançando, mas estamos quase perdendo. É a mesma coisa, é a mesma narrativa do lado russo e do lado ucraniano, NATO-ucraniano, tá? Então, gente, você viu essa análise que eu fiz aí das duas narrativas que justificam a coisa da Rússia, a capacidade dessas armas russas, que ninguém nunca viu, né? Essas armas russas simplesmente elas não existem, né? Ninguém nunca viu a operatividade delas. O míssil Kinzhal, que os russos dizem que é 6.500 km por hora, os ucranianos derrubaram alguns. Eles dizem que não, aquilo é 1.800 por hora, 2.000 por hora, não é 6.000. Entendeu? Como eles dizem. Então, mas bom, todo mundo mente até para vender um carro, por que não vai mentir para vender uma arma? Então, para justificar o dinheiro que entra numa arma, né? Então pense nisso, gente. Tá bom? Pense nisso, na justificativa das narrativas, tá? Como vão hipnotizando a gente. E vamos tentar hipnotizar. Pouca gente vai entender tudo isso que eu estou falando, claro, né? É para gente que já está querendo bem, está mais avançado nas reflexões, nos questionamentos, né? Sair daquelas bandeiras, né, de um lado ou de outro, né? Tá bom? Então, falou, gente. E até a próxima. Deixem aí os comentários, que eu gosto muito de interagir nos comentários aí, tá? Sempre que eu tenho tempo eu interajo. Valeu.